Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal de comunicação, a esse projeto Nas Pegadas de Paulo de Társio. Projeto Na Pegada de Paulo de Társio, ele tem duas vertentes. O primeiro, ser um canal de comunicação para divulgarmos, difundirmos os conceitos das escolas iniciáticas, os conceitos iniciáticos espiritualistas, espirituais, tanto do passado como do presente, como aqueles que conhecemos, como aqueles que não temos muito contato. E a segunda vertente desse projeto também é fazer a divulgação, mas através do Clube do Livro Espírita, Nas Pegadas de Paulo de Tarso. A descrição desse vídeo terá o link onde podemos ir buscarmos informação sobre o Clube do Livro, como que faz para ficar associado. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Quando estudamos um pouco sobre os conceitos iniciáticos, as escolas iniciáticas, deparamos com vários máximas, ensinamentos, tratados, conceitos iniciáticos do passado que pode ser muito útil para a nossa vivência nesse momento que estamos das experiências humanas. Então, vamos à China Antiga, temos vários ensinamentos belíssimos que podemos trazer aqui para o nosso dia a dia e colocarmos de maneira prática na nossa vida, assim como no hinduísmo, nos conceitos tibetanos, nos gregos, nas escolas filosóficas e também no Antigo Egito. Esse primeiro módulo, que trataremos de escola iniciáticas do passado, focaremos no Antigo Egito. Então, esse ano inteiro, estaremos divulgando nesse canal os conceitos, as simbologias, o entendimento do Antigo Egito, desses conceitos de iniciação, desses conceitos que servem para a nossa vida de maneira prática. Vou pedir licença aqui, então vou compartilhar com vocês uma apresentação para podermos falar um pouco sobre as escolas iniciáticas do passado. O primeiro módulo é Egito Antigo. Muito bom. Antes da gente adentrarmos nesses conceitos, é muito importante termos na nossa mente, no nosso entendimento, que o que os egípcios antigos, tinham como experiência, entendimento, simbologia, é muito diferente do que nós temos hoje, apesar de usarmos essa simbologia hoje. Então, nós precisamos ampliar essa nossa visão simbólica. Utilizamos de muita simbologia no nosso dia a dia, mas de uma maneira mecânica, de uma maneira automática, de uma maneira que às vezes nem quase entendemos muito, mas acabamos utilizando esses conceitos simbólicos. Porém, nas civilizações antigas, essa visão simbólica era muito importante, a gente tentar ampliar ela, porque senão a gente não consegue entender profundamente o simbolismo que os antigos egípcios, os hinduístas, os budistas, as antiguidades, eles conseguiam utilizar para divulgar esses conceitos que abordaremos durante os nossos encontros aqui nesse canal de comunicação. Para os gregos antigos, a palavra Egito tinha a simbologia de mistério. Os próprios sábios gregos, eles iam beber na fonte egípcia. Eles iam beber os conhecimentos egípcios, dos sábios egípcios, dos sacerdotes, dos vizires egípcios.
Então, quando a gente desenvolve essa linguagem simbólica, ela permite que nós possamos, assim, compreender de uma maneira mais profunda essas grandes conceitos das civilizações antigas. Aqui trouxemos o exemplo do Sol. Então, se pensarmos no Sol, muitos pensarão, o Sol é a estrela que está no centro do nosso sistema solar. O Sol é uma estrela pequena que faz parte da Via Láctea. O Sol, ele aquece a Terra, o Sol ilumina o dia, porém, na simbologia antiga, o Sol era considerado o doador da vida, o Amon-Ra, o doador da vida. Então, olha a diferença de eu considerar o Sol como uma estrela pequena que está no centro do nosso sistema solar ou como doador da vida. Então, muda muito o entendimento. Vemos aqui também, nessa imagem tirada de um templo egípcio, 3 figuras. A cruz de Ansanta, o Ankh, o cetro As e a coluna, o Djed. É muito complicado a gente entender toda a profundidade da simbologia egípcia. Muitas coisas se perderam durante esses milhares de anos, muita coisa. Mas temos um pequeno entendimento. Então, a cruz de Ankh, a gente pode entender como eternidade, proteção, conhecimento, pode ter também a simbologia de iluminação, de fertilidade. O cetro As, a gente vai ver em várias representações de deuses, como Horus, Anubis, Tote, segurando esse cetro, porque ele simbolizava autoridade e poder divino. E a coluna de Djed tem a simbologia da permanência, da estabilidade. Então, essa visão simbólica, nós vamos ter que ir se aprofundando com o decorrer dos nossos encontros e dos nossos estudos para podermos ampliar ainda mais o entendimento dos conceitos iniciáticos da escola egípcia de iniciação. Basicamente, nós abordaremos 4 sábios egípcios, e creio que sejam os maiores que temos conhecimento. Hermes Trismegisto, Taotep, Imhotep e Amenemop. Esses 4 sábios deixaram muitos conhecimentos para a humanidade, para nós, para que possamos desvendar, tirar o véu das nossas visões e adentrarmos esses conceitos egípcios e fazermos as nossas correlações entre o que os egípcios antigos entendiam, as coisas do universo material e também as coisas do universo imaterial. E fazermos essas correlações com o nosso próprio entendimento que nós temos hoje. Precisamos também conhecer um pouquinho sobre as chaves de interpretação. Todos os ensinamentos têm chaves de interpretação. O que quer dizer isso, as chaves de interpretação? Chave de interpretação, ela quer dizer o ângulo de vista que eu estou colocando para entender aquele ensinamento, aquela máxima, aquele tratado, aquele preceito, aquela instrução iniciática. Então, para Helena Blavatsky, ela fala em 7 chaves de interpretação, 7 chaves do conhecimento, para podermos adentrar esses mistérios, né? A chave antropológica, chave astronômica, simbólica, teogônica, a chave geométrica, metafísica e mística. Possivelmente, a maioria de nós não temos condições de, no mesmo ensinamento, utilizarmos as 7 chaves de interpretação, porque não teremos conhecimento suficiente para abordar.
Mas creio que podemos ficar ali na chave humana, na primeira, na psicológica, e utilizar muito esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vivência prática. Vamos falar um pouquinho do vizir Ptah-hotep. Ptah-hotep, que significa o Deus está em plenitude, o nome Ptah-hotep tem esse significado, o Deus está em plenitude. Ele viveu na terceira dinastia do Antigo Egito, estamos falando de 2.400, estamos falando mais de 4.000 anos atrás, né? 2.400 antes de Cristo, estamos falando de mais de 4.000 anos, e foi encontrado em um templo egípcio esses seguintes dizeres atribuídos a Ptah-hotep, que essas mensagens sejam embaixadoras da boa vontade e o entendimento entre o Oriente e o Ocidente, o velho mundo do pensamento e o novo mundo da ação. Eu creio que só essa frase a gente poderia ficar um ano inteiro refletindo sobre ela, da profundidade que esse grande sábio vizir Ptah-hotep nos deixa aqui com as suas máximas de Ptah-hotep, com seus ensinamentos, ensinanças de Ptah-hotep. Agora, como que a gente sabe que Ptah-hotep ele existiu? Porque foi encontrado a tumba de Ptah-hotep. Então, conhecido como Mastaba, né? Essa tumba era conhecida como Mastaba, que seria antecessor das pirâmides, tanto que lá em Saqqara, onde está a tumba desse grande sábio, tem a grande pirâmide escalonada ou de degraus, que basicamente seria um formato de uma mastaba em cima da outra, e em cima da outra, e em cima da outra, e assim sucessivamente. Para quem gosta de arqueologia, de conhecimentos arqueólogos egípcios, pode ir lá pesquisar, que vocês vão ver que a primeira pirâmide, mais ou menos, foi concebida dessa maneira, em cima de mastaba. E aqui vemos, né, nessas imagens, a tumba ou a mastaba de Ptah-hotep, as inscrições na parede, as pinturas ainda são reais, né? Essas pinturas foram essa imagem foi tirada de uma pintura mesmo que está lá, né? Até hoje com essas cores na parede dessa tumba, e aí a gente conhece e sabe da onde Ptah-hotep veio, por isso que está mencionada a terceira dinastia, e por aí vai. O grande livro de Ptah-hotep, a grande legado que ele nos deixa são essas máximas, né? Os ensinamentos de Ptah-hotep, as máximas de Ptah-hotep. Ele é considerado um dos livros mais velhos do mundo, nós estamos falando de mais de 4.000 anos atrás, e ele tem essas 37 máximas ou 37 ensinamentos de Ptah-hotep. Infelizmente, esse livro não tem em tradução em português. A tradução que eu tenho é essa em inglês, aqui que está aqui embaixo. The Teachers of Ptah-hotep. E também tem uma versão em espanhol, La Máxima de Ptah-hotep. Essa versão em espanhol eu tentei adquirir, mas não tinha mais, estava esgotada a edição e possivelmente eu vou tentar ver se eu compro essa edição mais para frente em espanhol. Então, só tem essas duas edições, em espanhol e em inglês, e essas máximas também farão parte das nossas reflexões nesses vídeos que estaremos divulgando sobre iniciação espiritual, escolas iniciáticas do passado, escolas iniciáticas do Antigo Egito. Um outro sábio que nós citamos lá é Hermes Trismegisto. Olha que coisa mais bonita, né? Ele é considerado o escriba de Deus. Então, é aquele que vai catar os ensinamentos de Deus e vai transmitir, que vai escrever, que vai colocar no papel. Infelizmente, nós não temos imagens que nem
que nem temos de Imhotep, estátua de Imhotep, de Ptahotep, a gente viu lá a tumba. Nós não temos imagem de Hermes Trismegisto. A única imagem egípcia mais antiga é o rei Tote, quando ele é deificado, né, como o rei Tote, ele foi deificado Hermes. Nessa imagem que vemos aqui, maior no meio da tela, quando eu vejo essa imagem, é lógico que eu vem na minha mente mago, né? Os magos da Idade Média, os alquimistas, né? Ali da Idade Medieval. Então, ele é representado muito dessa forma, como um alquimista. Muitos acreditam que é uma lenda por causa disso, né? Ele foi uma coisa, entre aspas, inventada na Idade Média para fazer toda a divulgação desses conhecimentos através da alquimia hermética. Aqui nós vemos a simbologia de Hermes como um mago da Idade Média, o rei ou deus Tote, o escriba de Deus ali com uma caneta escrevendo, com aqui a cabeça, né, de um pássaro chamado Ibis, então é o corpo humano cabeça de Ibis, e essa simbologia de colocar o deus Tote, o Hermes Trismegisto, com a cabeça de Ibis, é porque Ibis vivem ali na área pantanosa do Rio Nilo, e com esse bico profundo, ele consegue, comprido, ele consegue buscar nas profundezas ali a comida, ele consegue discernir, ele consegue escolher. Então, ele tem essa representação daquele que decide, que sabe escolher, né? Que tem a inteligência vem de intellegere, de escolher dentre algo, então ele sabe escolher dentre algo, ele tem o discernimento. Depois, com o passar do tempo, os gregos também trouxeram a simbologia do Tote aqui, do deus egípcio, para os deuses do panteão grego, como Hermes também, o mesmo nome aqui, Hermes, onde ele tem aqui a asinha no capacete e no calcanhar, e ele também é o mensageiro de Deus, né? Hermes Trismegisto, no Egito, é o escriba de Deus, e Hermes, na Grécia, é o mensageiro de Deus. E também aqui vemos uma representação de Mercúrio, também como simbolicamente sendo o Hermes no panteão dos deuses romanos. Então, vemos aqui várias simbologias. Então, Hermes Trismegisto é considerado Trismegisto 3 vezes grande ou sábio, o escriba de Deus, foi deificado como Deus Totem, que nós falamos, o Deus Tote, que nós falamos no slide passado, e vemos muita correlação, né? Muitos falam que Hermes foi o tutor, aquele que ensinou Abraão, alguns que Hermes ensinou Moisés, e vemos aqui, curiosamente, na Catedral de Siena, num vitral, a imagem de Hermes, como um mago da Idade Medieval, ensinando a Moisés. Então, lembramos que as tradições bíblicas, né, traz Moisés como aquele que foi salvo pela filha da princesa. Estudamos isso na escola de iniciação espiritual Aprendizes do Evangelho, que Moisés foi salvo por essa princesa e viveu no palácio do faraó e teve a iniciação egípcia. Então, vemos muita correlação entre também a tradição hebraica ou judaica, cristã e espírita, aonde essa linha que estudamos na Escola de Aprendiz do Evangelho traz a tradição de Moisés ser um iniciado egípcio também, porque viveu no palácio do faraó. Hermes Trismegisto, o escriba de Deus, é muito difícil saber se a data que ele viveu aqui entre nós, falam de 1.500 a 2.500 anos antes de Cristo, percebemos que
é um tempo muito grande, mais de 1000 anos de erro, quer dizer, muitos consideram como um mito, porque não tem nada escrito, mas eu sempre gosto de lembrar também que muitos consideram Jesus Cristo como um mito, porque também não temos achados de evidências arqueológicas sobre Jesus, mas temos os escritos, né, os evangelhos, as tradições, vemos várias outras pessoas falando sobre ele, mas não temos nada propriamente arqueologicamente falando sobre Jesus, igualmente sobre Hermes Trismegisto. Então, Hermes Trismegisto também deixou vários ensinamentos, e dentre esses ensinamentos, alguns consideram que ele nos deixou 7 princípios que explicam o universo manifestado. Falamos lá atrás sobre o entendimento do universo material e do universo imaterial, e aqui também utilizaremos o termo de universo manifestado e universo não manifestado, ou espiritual, o nome que preferimos usar, não temos problema nenhum. Muito bem. Os livros-textos que abordaremos nesses nossos vídeos de comunicação sobre escolas iniciáticas egípcias, lá do Antigo Egito, serão o Caibalion, que é esse verdinho aqui, também a Tábua Esmeralda e o Corpus Hermético. Esses 3 livros servirão de base sobre as nossas reflexões em cada encontro que tivermos aqui no canal, na Pegadas de Paulo. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Corpus Hermético. Eu comprei essa versão aqui, a tradução do Américo, que foi muito bem recomendada. Ele tem várias citações. Esse editor aqui, Américo Tradutor, né, ele fez um trabalho bem didático, colocou várias referências, então é um livro muito legal, essa versão é muito legal para a gente poder estudar, eu gosto bastante e creio que nos facilitará muito. Então, Corpus Hermético, ele é um conjunto, né, de textos herméticos, por isso que é corpus, né, se junta vários textos e compila num único, corpus hermético, e é formado por textos em forma de diálogo. Possivelmente ele foi escrito, possivelmente não, ele foi escrito em grego, na cidade egípcia de Alexandria, e provavelmente no século II, por egípcios que também tinham sido instruídos na cultura e na filosofia grega. E esse corpus hermético, ele traz esses conceitos em formas de diálogo, trazendo os ensinamentos. E logo no primeiro capítulo desse livro, já é Hermes conversando com Deus. Muito legal. Então, possamos também ler o livro, tentarmos aprofundar nesses conhecimentos e acompanhando os nossos vídeos que estaremos postando posteriormente. E fazendo um parênteses aqui, podemos fazer uma correlação muito rápida entre os filósofos da Grécia Antiga, que todos eles também seguiam esse mesmo parâmetro, né? Os livros dos filósofos, os ensinamentos, também eram em forma de diálogo, era alguém conversando com alguém e trazendo os ensinamentos dentro daquele diálogo. Muito interessante saber que os antigos gregos também utilizavam dessa ferramenta para fazer a instrução dos seus discípulos através dos diálogos. A Tábua Esmeralda. A Tábua Esmeralda é um livro que também traz algumas máximas, alguns conceitos, alguns ensinamentos, depende da versão, da tradução, de quem está trazendo as máximas, varia de 15, 13, não importa, mas o importante é o conteúdo dele, é bem legal. A tábua em si, ela é mítica. A tábua em si, ela é mítica, porque às vezes nós pensamos assim, a tábua esmeralda é alguma coisa, ou é uma pedra em forma da esmeralda, que a gente associa a pedra, né, de esmeralda, a pedra preciosa, então é algo, né, da pedra, e vai associando isso.
mas não se tem, ela é mítica. Nós encontramos textos, né, ligados à Tábua de Esmeralda, que eu não vou nem tentar pronunciar esses nomes aqui árabes, mas nós vemos que nesses sábios árabes, já nesses textos desses escritores, desses sábios árabes, já tem vestígio dos ensinamentos da Tábua Esmeralda contida nesses textos. Então, de 650 depois de Cristo, 800 depois de Cristo, e também no Secretum Secretorium, Segredo dos Segredos, né? Nesse texto também de 1140 encontra-se ali ensinamentos contidos na Tábua Esmeralda. Então, a Tábua Esmeralda, às vezes, quando vamos pesquisar na internet, podemos nos deparar com uma figura igual a essa que está aí na tela, e vemos que não existe, apesar de acharmos que tem algo, não existe nada a não ser nos textos, em papiros e em livros, mas não encontramos nada como uma pedra assim. Então, ela é mítica, ela é simbólica. Vamos lembrarmos sempre nessa simbologia da pedra esmeralda, da tábua esmeralda e também dos 10 mandamentos, linkando de novo Moisés a esses conceitos. Por quê? Porque quando colocamos na pedra, né, algo, nós materializamos. E dentro dos conceitos iniciáticos, nós também utilizamos algumas ferramentas para materializar os nossos conhecimentos. Na Escola de Aprendiz de Evangelho, utilizamos um método chamado de caderneta pessoal, onde que nós pegamos a nossa vontade, o nosso autoconhecimento e colocamos materialmente nessa caderneta, descrevendo aquilo que nos enxergamos, aquilo que sentimos e o que nós vamos fazer com isso, quer dizer, como que nós vamos trabalhar isso dentro de nós e desenvolver os nossos sentimentos e as nossas ações. E lá, esse conceito lá do Antigo Egito também era muito forte, tanto que hoje nós temos vários ensinamentos nas pedras, nas tumbas, nas pirâmides, nos templos egípcios que perduraram até hoje. Por quê? Porque tem essa simbologia de permanência, né? De colocar de concreto, de trazer do mundo que não está sendo manifestado, do mundo invisível, para o mundo manifestado. Muito legal isso, e comparamos essa pedra ou tábua esmeralda com a tábua ou a pedra dos 10 mandamentos. Então, temos essa pequena comparação. E essa simbologia da tábua, ela nos remete a uma outra reflexão, em que, quando a gente pensa no azul, que é o céu, associamos, né, a cor azul ao céu. Pensamos na terra, associamos uma cor amarela à terra. E quando misturamos esse azul e esse amarelo, que cor que temos? É o verde da esmeralda. Então, simbolicamente, seria como eu andando com os pés no chão, mas com a minha mente, com a minha cabeça nos céus, pensando no céu. E essa é uma das grandes tarefas daqueles iniciáticos e de nós, iniciáticos aqui da Escola de Aprendizes do Evangelho, é isso, é andarmos na Terra, viver esse mundo, mas sempre com a nossa mente, com a nossa cabeça no céu, no plano do Espírito, no plano real. Muito bem. Vamos também falar agora rapidamente de Caibalion, esse livrinho aqui que é pequeno, que aqui nessa minha edição, que está escrito aqui no livro, pelo menos a primeira edição está escrito que é 1912. Os autores não são conhecidos, eles se denominaram os 3 iniciados, então ninguém sabe quem são esses 3 iniciados, se são só 3 mesmo, se é um que é 3, ninguém sabe direito. E aqui ele faz um resumo, uma explicação desses princípios herméticos, desses 7 princípios ou dessas 7 leis herméticas que podem explicar todo o universo e todas as outras leis. É um livro pequeno, mas de uma profundidade imensa. E é com ele que nós estamos iniciando os nossos estudos, as nossas reflexões. É com o livro
Caibalion, que tem essas 7 leis, ou esses 7 princípios, em que é o mentalismo, o princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo e da causa e efeito. Só que para nós adentrarmos esses conceitos, né, dos 7 princípios, das 7 leis, é muito importante a gente ter na nossa mente como eles pensavam em relação ao todo e à transmutação. Então, antes da gente entrar nos 7 princípios, vamos estudar um pouquinho sobre o todo e sobre a transmutação. Primeiramente, sobre o todo. O que é o todo para os conceitos herméticos ou egípcios? O todo. Podemos relacionar ele com Deus cristão, com Deus espírita. É isso que nós faremos. Estudaremos sobre o todo, faremos as correlações entre essa linha pequena que nós estudamos e conhecemos muito, que é a hebraica ou judaica cristã e espírita, essa linha que vem trazendo, e o espiritismo ligado à ciência, né? Então, judaica, hebraica, cristã, espírita, ciência, tentando fazer toda essa comprovação científica desses conhecimentos, dessa linha, mas agora nós vamos fazer um cruzamento, um cross-check, quer dizer, nós vamos catar os ensinamentos egípcios e cruzar com os ensinamentos dessa linha judaica, cristã, espírita. Tudo bem? E isso nós vamos fazendo, e no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro aqui nesse canal, falaremos sobre isso, sobre o todo. Mas não queremos só ficar na parte do estudo, queremos levar para a parte vivencial. Então, a minha sugestão a todos nós, que nós possamos fazer, junto com os estudos, um exercício prático. Como eu enxergo o todo ou o Deus no meu cotidiano? Sem muita filosofia, como eu enxergo ele? Ele me ajuda no meu cotidiano? Aonde ele está? Como eu me relaciono a ele no meu dia a dia com esse todo, com esse Deus? Essa é a proposta desse canal de comunicação, nas pegadas de Paulo de Tarso, é trazer esses conceitos iniciáticos, propor exercício prático, para que no nosso próximo encontro possamos refletir um pouquinho sobre o que foi esse estudo, qual foi as correlações que fizemos entre os deuses de outras civilizações, e principalmente dessa linha judaica, hebraica, cristã, espírita, e tentarmos fazer com isso um crescimento dos nossos entendimentos, para que possamos levar esse crescimento para os nossos sentimentos e para as nossas ações práticas no dia a dia. Muito bem, eu agradeço a todos. Até o próximo vídeo. Um beijo a todos. Que possamos sempre ficar na paz de Deus e que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau para vocês.